Bom, o motivo do debate hoje, da discussão hoje, é a utopia brasileira. É o futuro que nos espera, o futuro que nós queremos construir. A antítese da utopia é a barbárie, né? A barbárie é antagônica à utopia. Hoje, no Brasil, a gente não está vivendo nem uma utopia e nem uma barbárie. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de enorme desencanto. Eu acho que as fórmulas políticas tradicionais, conquistadas com duro esforço, conseguimos reconstruir a democracia no Brasil, abrir as prisões políticas, conseguimos o retorno dos exilados, conseguimos a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, mas não conseguimos construir o país dos nossos sonhos. O primeiro desencanto, eu vou me ater mais à parte da cultura, que é o que eu entendo mais. O primeiro desencanto é que se esperava muita coisa de qualidade quando se abrissem as gavetas da censura e da repressão. E, para nosso desencanto, quando se abriu os porões da censura, havia muito pouca coisa de qualidade, havia muito pouca produção. O maior problema que nós vivemos hoje é o aparteamento, a separação total entre educação e cultura. O MEC é o primo rico da história e o Ministério da Cultura é o primo pobre. Dentro do primo pobre ainda existem primos mais pobres. O cinema, que é a minha área, é dividido em duas sub-áreas. Tem a Secretaria do Audiovisual, que é vinculada diretamente à ministra da Cultura, aos organismos de Estado que gerem os bens para o cinema, e um monstrengo criado ainda no governo Fernando Henrique, que é a Agência Nacional de Cinema. Esse monstrengo, agência, foi a solução dada pelo governo Fernando Henrique para regular a economia em todas as áreas, aviação civil, águas, energia elétrica, toda uma série de áreas, telefonia, e também, inexplicavelmente, resolveu gerir o cinema a partir da Agência Nacional de Cinema. E essa Agência Nacional de Cinema, que é um monstrengo, repito, criado no governo Fernando Henrique, apenas para normatizar o cinema, foi virando um monstro muito maior durante os governos sucessivos pós-FHC. Em primeiro lugar, houve toda uma briga da esquerda para criar uma agência do audiovisual. E setores mais conservadores conseguiram impedir isso. Mas, pelas cambalhotas que a política dá, eles conseguiram criar a Agência Nacional do Cinema Brasileiro, que manteve o nome original de Ancine, mas que na vida real é a tal da Ancinave, que hoje regula tudo em termos de cinema. Então, é a única agência que ao mesmo tempo, ela investe, ela tem o controle dos recursos adquiridos a partir de impostos e taxas, ela normatiza, ela faz as leis e ela, ao mesmo tempo, administra e averigua a prestação de contas dos cineastas. Todo esse poder está controlado por 4 pessoas. Ela tem uma diretoria de apenas 4 pessoas que votam, sendo que 2 pertencem ao mesmo partido político e as 2 outras pertencem à corrente de pensamentos, um análogo e o outro diferente. Agora, 4 pessoas votam. Se houver empate 2-2, o presidente desempata com voto de Minerva. Então, na verdade, nunca houve um poder tão despótico no país quanto existe na Ancine hoje. E aí eles resolvem o que eles bem entendem.
as informações não circulam. Os funcionários recentemente quiseram saber o que seria da vida deles, e eles tiveram que fazer uso da lei de acesso à informação para poder saber o que estava acontecendo com eles, tiveram que se dirigir à CGU. E assim está sendo gerido o cinema brasileiro. Então, quando me perguntam por que a Argentina em crise produz um cinema de muito melhor qualidade, tendo 2 Oscars no seu currículo e vários prêmios internacionais, o Brasil não tem nenhum Oscar e continua patinando sem sair do lugar. Exatamente por isso, porque a Argentina montou o Instituto Nacional de Cinema, a Argentina montou uma série de televisões nacionais, televisão infantil, televisão documental, onde escoam esses filmes. Na Argentina existe um movimento poderoso chamado DOCA, Documentaristas Argentinos, que tem recursos para os mais jovens produzirem filmes. Então, a partir daí, o que não impede dos mais velhos, dos mais experimentados, fazerem seus filmes com recursos bastante mais substanciais. Está aí o Campanella, que não me deixa mentir, e eles conseguem produzir vários tipos de cinema para vários tipos de público. Eles têm 20 cinemas estatais para escoar esse tipo de produção. Nós, aqui no Brasil, vivemos prisioneiros dos cinemas de shopping. Só a Ancine só contabiliza o público dos filmes que passam aonde tem ingresso padronizado. Ou seja, o espectador, ele deixou de ser espectador para se tornar um consumidor. Ele não é mais um cidadão, ele é um consumidor, ele é um código de barras. E o cidadão que assiste filmes na periferia, no cineclube, na sala de aula, na laje, esse não é contabilizado, esse não existe. Então, as estatísticas da produção cinematográfica brasileira são completamente deformadas, porque elas só contabilizam filme que passa em sala de cinema de shopping com ingressos caríssimos. Aquele menino que vê de graça porque o autor autorizou ou porque o professor levou, não é contabilizado. E, a partir daí, a gente vive toda uma série de distorções que são muito graves e levam o cinema brasileiro ao estado que nós vivemos hoje. Mas não basta, não basta. Não existe nenhuma ponte, parece que nem é o mesmo governo, entre o MINC, Ministério da Cultura, e o MEC, Ministério da Educação. O Ministério da Educação, há muitos anos, tem um Programa Nacional de Leitura em que ele distribui gratuitamente livros para estudantes brasileiros. E não são apenas livros didáticos, são livros de literatura. Os alunos brasileiros conseguem, graças a esse programa do MEC, ler Machado de Assis, Graciliano Ramos, Oswald de Andrade, todos os grandes escritores brasileiros. E não existe nenhum programa de distribuição gratuita nas escolas para o lazer e para o usufruto do cinema brasileiro. Então, as crianças, desde tenra idade, são habituadas a consumir a linguagem do cinema americano. E, por isso, o cinema brasileiro encontra-se na situação que ele está. Isso está longe de ser uma utopia, isso está muito próximo do desencanto, porque, na verdade, nós lutamos tanto para que o cinema brasileiro pudesse ser algo diferente, referendado pelo povo, de alta circulação, e hoje ele continua enclausurado nos becos das catedrais do consumo. Essa questão, ela se estende a outros setores, ela se estende a outras coisas do país, e esse desencanto aumenta quando a gente vê, por exemplo, o Brasil como o maior consumidor de agrotóxicos do mundo,
quando a gente vê a concentração da política agrária voltada para o Ministério da Agricultura, que tem 10 vezes mais recursos que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que deveria fazer com muito mais intensidade a reforma agrária e não faz. Eu estou voltando agora de uma viagem ao interior do Rio Grande do Norte, onde eu vi milhares de quilômetros de terras abandonadas, cercadas pelo latifúndio, improdutivas. Por que não se constrói poços artesianos ali? Por que não se busca água, como Israel fez no fundo da terra, embaixo do deserto? Se povoa de camponeses e se constrói um país diferente. Esse desencanto vem da negação da política de cumprir o seu destino e suas promessas. Eu fico por aqui na esperança de que a gente ainda possa resgatar o futuro e construir o país da utopia que nós desejamos. Um país realmente democrático, onde as riquezas sejam distribuídas por todos e onde o prazer e o deleite também cheguem a todos e a cultura seja a grande âncora do desenvolvimento.